Bem, dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, começando com o nosso estimado vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Meixe, aos desembargadores Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil de Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvale, desembargador eleitoral Miguel Ramos, ao nosso estimado procurador regional eleitoral, doutor José Pumes, a doutora Gabriela Veiga, que hoje secretaria a nossa sessão, nossa diretora-geral, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da casa. E uma saudação aos advogados que estejam assistindo à sessão e tenham feito nela em apreciação, e aquela saudação muito especial à nossa seleta audiência. E antes de iniciarmos os julgamentos, eu permito-me dirigir a todos para saudá-los e ver que todos estão bem de saúde, o que nesses dias que correm é já um fator de muita gratitude a todos, e também manifestar em relação a colegas, especialmente a funcionários da nossa casa, que estão acometidos dessa moléstia, os nossos votos de desejo de pronto restabelecimento a todos, e a nossa solidariedade, com a certeza que todos estarão recuperados o mais brevemente possível. E, infelizmente, estamos vivendo aí uma onda, quiçá, de contágio muito maior que a onda anterior, e cuja gravidade ninguém pode desmerecer, que talvez nos leve a repensar, colegas, algumas definições quanto às nossas atividades presenciais. Nós temos já um número até expressivo de casos de contágio entre funcionários do TRE, o que nos leva a repensar o retorno a atividades presenciais sem antes se ter uma definição mais clara sobre esse surto. Tivemos que suspender já o retorno das atividades presenciais no mês de janeiro e já determinei a orientação quanto ao mês de fevereiro. Eu não vejo como em fevereiro o quadro vai ser diferente, quiçá seja mais grave. Não sou médico, muito menos vidente, mas o que se sabe é uma projeção de 3 a 4 semanas em que haja a extensão dessa situação e, infelizmente, o recuo posterior. A ver que aquilo que se pensava que estava superado de forma alguma. E de sorte que, então, reiterando o regozijo de ver todos bem, todos muito bem, reiterando novamente a solidariedade e votos de mais ampla e breve recuperação aos nossos magistrados, e especialmente os funcionários que estejam acometidos da Covid, não? A notícia, quando se esperava o retorno às atividades presenciais, infelizmente, essa notícia eu sinto não poder dá-la, né? Mas venceremos, né? Venceremos, superaremos. Né? Algum colega deseja... e hoje também quero registrar também que o desembargador Miguel encerra as suas atividades nesse Tribunal Regional Eleitoral. Então, estendo uma saudação muito especial ao desembargador Miguel, que durante um bom tempo atuou nessa casa, sempre com a sua postura muito simpática, muito agradável e sempre prestativo. Desembargador Miguel, um grande abraço, e a casa, como sempre, aqui estará aberta a Vossa Excelência. Se o desembargador Meixe deseja se manifestar. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustre procurador regional, doutor José Osmar Pumes,
advogados presentes. Também faço uma saudação muito especial à doutora Ana Gabriela Veiga, servidoras, servidores. Também estimo a recuperação pronta e completa dos que estão acometidos da Covid. Senhoras e senhores, e a nossa audiência seleta. Hoje se despede o desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos, que trouxe ao tribunal toda a sua experiência como advogado, toda a sua experiência acadêmica, toda a sua experiência também desta formação que ele traz, aurida da experiência dele como professor da FURG, desde 1993, e tem aí, ainda no ano passado, recebemos Direito das Sucessões. E ele aqui nesta obra traz uma espécie de compromisso de trazer outras obras do direito civil, e eu me lembro disso do querido professor tributarista Edivaldo Brito, quando nos anunciava a atualização da obra de Orlando Gomes. Então, esse também é um desafio grande, né? Na parte de escrever, trazer toda essa experiência, seja a experiência da advocacia, seja a experiência da justiça eleitoral, seja a experiência da universidade acadêmica, para todos os seus alunos e todos os seus leitores. Então, desembargador Miguel, e aqui também no tribunal, uma colaboração muito grande na parte da informática. Eu vejo que o senhor integra comissões nacionais ligadas à informática, e essa experiência grande também trouxe para o nosso Tribunal Regional Eleitoral e para a Justiça Eleitoral do Brasil. Então, um grande abraço, desejo que tenha muita sorte no trabalho desenvolvido, né, nessas questões tão agradáveis como transformar pessoas, né, seja pela advocacia, seja como professor, seja como exemplo do dia a dia. Um grande abraço, e eu acho que o tribunal sempre vai lhe receber de braços abertos, né, para desafios para a frente. Grande abraço. Senhor presidente, permite? Gostaria também, senhor presidente, de saudá-lo em seu nome a todos os colegas da corte pelo retorno, endossar a alegria de ver a todos bens e também desejando pronta recuperação aos que tenham sido acometidos aí da doença. Uma saudação muito especial à doutora Ana Gabriela Veiga, que secretaria a sessão, ao doutor José Pumes, ilustre representante do Ministério Público, aos servidores e à nossa assistência e audiência. Eu, em breves palavras, senhor presidente, já que tanto Vossa Excelência quanto o nosso estimado desembargador Francisco Meixa já discorreram sobre as qualidades profissionais do desembargador Miguel e da sua postura, apenas dizer que é para mim uma honra e um privilégio ter compartilhado, e creio que desta corte, nesse momento, eu sou o único que conviveu com o desembargador Miguel ao longo desses 2 mandatos por ele exercido, com absoluta excelência, como é de conhecimento de todos nós. Mas eu queria também agregar e fazer o registro da pessoa do desembargador Miguel Ramos, e claro que de forma suspeita, porque tenho o privilégio, a honra de ser um amigo, dileto amigo do Miguel Ramos. Uma pessoa extraordinária, um homem de uma inteligência singular, sensível, carismático, e que sempre agrega, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, por onde anda, e deixou a sua marca nesta corte. Tenho a esperança que o desembargador Miguel possa retornar aqui na condição que lhe pertence, que é de cargo
de efetivo para as suas colaborações e sei que ele estará sempre nos acompanhando e desejo, querido amigo, permite, Miguel Ramos, de pleno êxito e sucesso em toda essa sua bela jornada de vida com Ellen, com a família, com os nossos amigos. Então, singelamente, sinteticamente, receba meu afetuoso abraço, desembargador Miguel. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte. Saudação ao doutor José Osmar Pumes, Procurador Regional Eleitoral, doutora Ana Gabriela Veiga, Secretaria Sessão, nossa diretora-geral, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os servidores do TRE Gaúcho. Saudação também à nossa assistência e hoje uma saudação muito especial ao querido amigo Miguel Antônio Silveira Ramos, que, pelo final de seu segundo biênio, está encerrando suas atividades perante o TRE do Rio Grande do Sul. Miguel, foi um privilégio ter compartilhado a bancada contigo, né? Pessoa por demais capaz, sempre preocupado em buscar a atualização nos temas mais prementes, não só do Judiciário Eleitoral, mas também na área em que Vossa Excelência atua, na área civil, nos brindou recentemente com uma bela obra do direito das sucessões, trouxe a experiência para a Corte como advogado, como professor, como acadêmico, né, engrandecendo certamente os trabalhos aqui desempenhados. A par disso, também nos brindou várias vezes, né, com seus dotes de chefe culinário. Esperamos, sinceramente, que tão logo possamos retomar os nossos encontros festivos, que ocorriam regularmente antes da pandemia, Vossa Excelência possa continuar nos ofertando, né, com esses seus conhecimentos aí, que muito nos honram. Um grande abraço e sucesso na carreira. Senhor presidente, se me permite, minha saudação, saudando os eminentes colegas, minha saudação ao doutor José Pumes, à doutora Ana Gabriela Veiga, saudação aos funcionários da Casa e à nossa audiência, e uma saudação muito especial ao desembargador Miguel Ramos, que encerra as atividades aqui no TRE e que eu tive o prazer de conhecer aqui na Corte. Desnecessário falar da qualidade, todos os colegas já falaram das qualidades intelectuais do desembargador Miguel, da contribuição que ele deu para essa justiça eleitoral, e eu gostaria de pontuar que é muito fácil falar bem do desembargador Miguel, uma pessoa extremamente afável, uma pessoa extremamente educada, a par da capacidade intelectual, uma pessoa muito agradável de se conviver. Eu, além de ter aprendido com ele, porque ele trouxe vários subsídios muito importantes aqui para a Justiça Eleitoral e também com a obra que ele me brindou, foi muito agradável o convívio como amigo, como pessoa humana. Uma pessoa muito agradável, muito sensível, muito preocupado com os destinos do país. Então, desembargador Miguel, receba o meu abraço. Foi um prazer trabalhar com Vossa Excelência, foi uma honra. Espero nos encontrarmos. Grande abraço. Senhor presidente, senhor me permite, também gostaria de saudar Vossa Excelência e os demais colegas da Corte, saudar o doutor José Pumes, doutora Ana Gabriela, os demais servidores, e uma especial saudação ao doutor Miguel. Lamentavelmente, eu tenho a lamentar, o Gerson disse que teve o privilégio de conviver com Vossa Excelência em 2 mandatos, eu tive apenas o privilégio de conviver em poucos meses, mas foi suficiente para vir a admirar a qualidade intelectual de Vossa Excelência. Infelizmente, não pude admirar as qualidades gastronômicas, conforme falou o Gerson, mas espero que no futuro isso possa ser superado. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência realmente, para mim, vai deixar muita saudade. Foi um convívio extremamente agradável e espero poder continuar com esse convívio no futuro. Muito obrigado. Doutor Pumes, não sei se ele vai querer se manifestar. Senhor presidente, desembargador Armínio,
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais integrantes da Corte, desejando um feliz 2022 a todos, que vai ser um ano difícil, ano de eleições, mas tenho certeza que esse tribunal vai estar à altura do seu histórico e vamos passar bem por essa fase. Saúdo também a doutora Ana Gabriela, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores da Corte, uma saudação especial também aos senhores advogados que nos acompanhem e à nossa assistência, e especialmente uma saudação especial ao desembargador Miguel, também que se despede nessa data. Eu gostaria de aderir a todas as congratulações dos membros dessa corte em relação ao desembargador Miguel e lhe desejar também muito sucesso na carreira que continua doravante como advogado, militando no foro, que tenha muito sucesso e que, porque temos conhecimento a respeito do seu talento, da sua capacidade, com certeza continuará abrilhantando a advocacia gaúcha. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, o pastor Miguel deixando se manifestar. Sim, presidente. Presidente, o seu nome saúda a todos os colegas, doutor Pumes, doutora Ana Gabriela. Prazer em rever a todos aqui. Presidente, eu estou emocionado. Né? Confesso que é um dia... como eu vou dizer, eu acho que todos nós que passamos aqui pelo tribunal, no nosso último dia, nós nos acordamos algo nostálgicos. Por que nos acordamos assim? Porque é o nosso último dia. Tá? Nós sabemos que daqui para frente, a nossa vida, nós vamos ser, vamos dizer assim, impedidos de ter esse convívio que, periodicamente, nós temos aqui no tribunal, né? Seja por força da pandemia, ou até mesmo que passaram a ser, as sessões passaram a ser virtuais, o nosso convívio passou a ser virtual, ou principalmente aquele convívio que, principalmente o Gerson, com quem eu tive mais tempo de conviver fora da pandemia, aquele convívio que nós tínhamos presencial, de chegar bem um bom tempo antes no tribunal para podermos ficar conversando, trocando ideias, discutindo e tratando de temas importantes para a justiça eleitoral e até conversando algumas bobagens, sorrindo, né, e trocando afetos, que eu acho que isso também é fundamental. Né? Então, eu só tenho a agradecer esse tempo todo que eu fiquei, agradecer o fato de ter trabalhado como membro do comitê, do processo eletrônico, no período em que a desembargadora Liz Helena era vice-presidente, depois vice-presidente do tribunal, ingressado quando o desembargador Marchionati era presidente do tribunal e passado especificamente as gestões de uma forma bem mais ativa, as gestões do desembargador Dallagnol, da desembargadora Marilena, do desembargador Vilarinho e também a sua, que eu acho que eu fui impedido por força da pandemia e da distância, principalmente por eu morar fora de Porto Alegre, a 300 quilômetros de Porto Alegre, em Rio Grande, eu fui impedido de colaborar mais ativamente, como eu gosto de colaborar, mesmo quando não estou na jurisdição, pelo fato de ser substituto, mas como eu tive a oportunidade de colaborar com os outros presidentes e estar junto, mesmo quando estava fora da jurisdição, desenvolvendo alguma outra atividade administrativa e conhecendo o processo. Aqui passei, além de conviver com todos os senhores, eu também convivi com pessoas com quem eu fiz uma amizade muito grande, colegas da corte, conheci colegas do Ministério Público, servidores com quem eu fiz uma amizade e também até advogados com quem eu passei a conviver, colegas advogados com quem eu passei a conhecer melhor, a admirar também, como admiro todos os senhores e todos aqueles com quem eu tive a oportunidade de conviver. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que a gente tem a oportunidade, como representante de uma classe, como representante da advocacia, de conviver dentro do tribunal, conhecer
funcionamento de um tribunal e participar do processo eleitoral como um todo, porque ele vai muito além do julgamento que nós fazemos aqui, né? Mas conhecer os meandros de um tribunal eleitoral e participar de todo o processo eleitoral, isso é para poucos. Tá? Eu acho que é uma oportunidade que poucos, como nós, temos. Tá? E vivenciar isso, para mim, foi uma honra, foi um prazer. Saibam que eu vou sair daqui com muita saudade, tá? Desses 5 anos, vamos dizer assim, com alguma interrupção que eu tive, quase 5 anos que eu convivi. Participar de 2 eleições, uma eleição presidencial tumultuada, participar de uma eleição municipal, uma experiência incrível que realmente eu não tenho como definir. Eu sou muito grato mesmo por essa experiência. Eu, quando me formei, eu tinha um sonho de ser promotor de justiça. Confesso a vocês, eu tinha o sonho de ser promotor de justiça. Aí eu vi que eu não tinha o perfil para ser promotor de justiça. Me aventurei na advocacia, acabei me apaixonando pelo magistério, tá? Mas num determinado momento da minha vida, eu tive um sonho de um dia ser magistrado, de alguma forma. E essa oportunidade que eu tive, eu consegui realizar meu sonho. Algum tempo atrás, num evento do OAB, a qual eu fui agraciado com a medalha Orlando Assis Correia, mestre jurídico Orlando Assis Correia, eu falei que eu era uma pessoa feliz. E eu sou uma pessoa feliz. E naquele momento eu disse o porquê que eu era uma pessoa feliz. Porque eu sou advogado, eu sou professor. Eu hoje encerro a minha curta carreira de desembargador no tribunal, de um dos melhores tribunais do Brasil. Adoro a cozinha, que eu acho isso fundamental, e tenho um Fusca. Eu sou uma pessoa feliz. E, além disso, eu agrego uma coisa. Eu tenho amigos. Saibam que vocês sempre terão aqui um grande amigo. Não tenho dúvida disso. E tudo que precisarem, podem contar comigo, e principalmente quando passarem para o Rio Grande, quando eu for a Porto Alegre, eu vou ter a delicadeza de algumas vezes ligar para os senhores e perguntar se querem tomar um café, querem jantar, ou até ter a oportunidade, como o Butelli estava falando antes, de ir lá provar uma janta lá na casa dele, como o Gustavo foi esses dias, que eu já fiquei com ciúmes até, né, de ele ter sido convidado ou não, mas sabem que eu vou fazer isso, ou vou convidá-los, que eu espero ter a oportunidade de nós voltarmos a fazer essas aglomerações como nós fazíamos antes, de forma segura, e eu ter a oportunidade de fazer um carinho, demonstrar um afeto. Lembro-me de quando eu assumi, quem fez o discurso quando eu assumi foi o desembargador, nosso colega que trabalha na área do direito de família, o desembargador, agora me faltou o nome dele, mas ele falava a respeito dessa questão de que cozinhar para amigos e com amigos é uma das melhores formas que a gente tem de demonstrar o afeto. E eu espero ter a oportunidade de fazer isso para vocês quando vocês vierem ao Rio Grande ou quando eu tiver a oportunidade de fazer em Porto Alegre. Agradeço imensamente essa oportunidade de ter estado aqui. E sei que a doutora Kallen, que vai assumir agora como substituta, né, a partir da minha saída, ela certamente vai desenvolver um papel muito melhor do que o meu aqui no tribunal, né, e vai poder, sem dúvida nenhuma, que será uma desembargadora excelente e representando também, né, as mulheres aqui no tribunal. Presidente, não vou tomar mais o tempo dos senhores. Já estou sentindo a saudade, estou emocionado e agradeço muito as palavras de vocês, agradeço o carinho de vocês e agradeço a oportunidade que eu tive de estar aqui. Terão sempre, como eu disse, um grande amigo.
Muito obrigado, presidente. Obrigado por tudo. Muito bem. Então, passando aos julgamentos, o primeiro da pauta é da relatoria de Vador Meixe. Ele vem de Arroio do Meio. A Luísa Schwarzer é o recorrente, e é um recurso de prestação de contas final 317-36. Anoto aqui que é uma divergência com o parecer ministerial, restrita apenas ao atraso na abertura das contas. Então, doutor Pumes, tenha bondade. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, esse segundo da pauta é o 0600-317-36, correto? Mesmo. Eu tenho aqui o parecer como pelo provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas e afastada a determinação de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, é o parecer. Vossa Excelência confirma a divergência, desembargador Meixe? Não. É nesse sentido. É pela rejeição da preliminar e pelo provimento do recurso. Eu tenho uma anotação de divergência. Para aprovar as contas de Aloysio, pelo menos é o meu encaminhamento. E afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. No mesmo sentido do parecer. Na mesma linha, senhor presidente. Pois é, eu tenho anotado aqui, desembargador Meixe, uma divergência apenas quanto ao atraso nas aberturas das contas bancárias. Só para deixar bem claro. Assim. Não sei se... Tenho anotado aqui, não sei se é ou não. Não, eu acho que não é desse processo, presidente. Eu acho que, pelo que eu me lembro, esse processo não trata... Bom, então tá, desembargador Meixe, vamos lá. Então tá. Deve ter a mudança aqui da numeração. Não, nesse não tem divergência mesmo. Podemos proclamar o resultado, então, né, desembargador Meixe? Pois não, presidente. Então, assim, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, prover o recurso para aprovar as contas e afastar a ordem de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O seguinte também, desembargador Meixe, vem de Porto Alegre, prestação de contas final 4208, Tanísia Amália Pazin. Nesse não há divergência. Esse sim, presidente. Esse tem essa questão. Então me trocaram as bolas aqui. Eu vi que entrou um Covid aqui no meu celular, ou no e-mail aqui. Então tá, vamos lá. Então, doutor Pumes, vamos lá com essa divergência, então. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Nesse caso, as contas foram aprovadas com ressalvas, uma vez que a candidata realizou despesa custeada com recurso do FEFC na locação de imóvel sem juntar comprovante de propriedade do imóvel, em nome da pessoa física que figura como locador no contrato particular firmado com a candidata, e também porque houve falha na comprovação da despesa paga com recurso do FEFC na atividade de militância e mobilização de rua, bem como inconsistência na movimentação financeira. Especificamente, quanto à despesa no valor de R$ 7.500 custeada com recurso do FEFC para alocação e cessão de bens imóveis, o prestador acostou ao seu recurso a matrícula do imóvel locado, onde consta como proprietária a pessoa que figura como locadora no contrato, sanando a irregularidade no nosso entender. Em relação às despesas custeadas com os recursos do FEFC na atividade de militância e mobilização de rua, o recorrente argumentou que pagou a Guilherme Jacó de Oliveira o valor de R$ 3.500, mas constou nos dados da contraparte recebedora o CPF e o nome de Breno Santos de Oliveira, administrador financeiro da campanha, e esclarece que Guilherme possui sua conta como uma conta mesada, vinculada à conta de Breno, que é seu pai. E, deste modo, a fim de comprovar que o valor foi destinado a Guilherme e não a Breno, juntou o contrato de prestação de serviço e o comprovante de pagamento. Quanto às falhas na comprovação das despesas contratadas no valor de R$ 500 cada com Elisângela Silva dos Santos e Daniel Menezes da Silva, o prestador alega que, por erro na digitalização dos documentos comprobatórios das despesas, acabou ocorrendo a juntada de contratos e comprovantes de pagamento diversos. E, diante disso, juntou os contratos corretos da prestação de serviços e os comprovantes de pagamento aos prestadores. Quanto a essas despesas, então, com os cabos eleitorais, o parecer
é no sentido de que foram sanadas aquelas em relação a Elisângela Silva dos Santos e Daniel Menezes da Silva. Relativamente à irregularidade envolvendo Guilherme Jacó de Oliveira, o parecer que consta dos autos é no sentido de que ela deveria ser mantida, porque se fazia necessária a juntagem de declaração da instituição financeira para confirmar a alegação de que o pagamento figurou nos extratos acessados pela Justiça Eleitoral para o CPF do administrador financeiro, pois o cabo eleitoral é filho deste, possui uma conta mesada vinculada à conta do seu genitor. Neste ponto, eu estou retificando o parecer, senhor presidente, porque eu verifico do PJE que com o recurso eleitoral foram juntados documentos, entre eles o anexo 5, onde consta o recibo de transferência entre contas do Banrisul, da conta da prestadora da eleição Tanise Amália Pazin, para o destinatário Guilherme Jacó de Oliveira especificamente. E no anexo 6, que vem logo em seguida, consta a cópia do cartão da conta em nome de Guilherme Oliveira, com o mesmo número de conta da conta para a qual foi feita essa transferência. Então, eu estou retificando o parecer nesse ponto para que seja considerada sanada também essa irregularidade, e aí concluindo pela aprovação das contas. Apenas, já constava também do parecer escrito dos autos, mas eu gostaria de deixar ressaltado que há uma outra irregularidade nesse caso, que, de qualquer forma, não foi apontada pela unidade técnica, nem foi referida na sentença, portanto, não pode servir para a reprovação das contas sob pena de reformar-se impérios, mas se observou que os valores pagos a Guilherme Jacó de Oliveira para atividade de cabo eleitoral distou muito do que foi pago aos demais cabos eleitorais. Elisângela Silva dos Santos e Daniel Menezes da Silva receberam R$250 por semana, enquanto Guilherme Jacó de Oliveira recebeu R$3.500 por um mês de trabalho, ou seja, R$875 por semana, o triplo dos demais para a mesma atividade. A atividade seria idêntica. E o artigo 35, parágrafo 2 da Resolução TSE 23607 de 2019 estabelece que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, o que, do caso, não aconteceu, sendo de notar também que essa pessoa que recebeu o triplo das demais para fazer o mesmo trabalho, coincidentemente, é o filho do coordenador financeiro da campanha. Mas essa irregularidade, como dito, não foi apontada pela unidade técnica, tampouco foi considerada na sentença. A irregularidade foi considerada, a da não comprovação da transferência, e entendemos que está superada nesse ponto. Então, como já dito, estou retificando o parecer para concluir com essas observações pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas da prestadora. Eu estou, então, diante dessas colocações do Dr. José Osmar Pumes, votando por dar provimento ao recurso para aprovar as contas de Tanise Amália Pazin, relativas às eleições de 2020, e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Todos estão de acordo com o eminente relator, com o que proclama o resultado. De modo unânime, aprover o recurso, aprovando as contas e afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Agora passamos aos feitos de relatoria do Badofício. Nós temos aqui o recurso final 00115, recorrente ao Diretório Municipal do PDT de Jaquirana, recorrido Marcos Finger Pires. De Badofício, não há divergência. Senhor presidente, renovando as saudações, eu até suscitaria, porque os dois processos que estão pautados, o 002, ele é idêntico, com um pequeno detalhe ao final que eu vou explicar. Então, se não era o caso, se Vossa Excelência se entender, de chamar ambos. Sim, imediatamente. Vai o 00297, é o mesmo diretório municipal, só que aqui o recorrido é Cine de Carvalho Maganin. Boa noite, Mador Fischler. Obrigado, senhor presidente. Apenas que, em ambos os casos, está sendo reconhecida a decadência, o artigo 14 da Constituição, a questão do recesso forense, o prazo corre igual, porque é da natureza da decadência, que não há interrupção nem suspensão, e fica, então, o dia seguinte, após o recesso, como último dia, não se aplicando 220 do CPC, isso tem jurisprudência desta Casa e do TSE. Apenas que no final 00297, tem uma questão que foi invocada pelo Ministério Público também,
no sentido de que não há elementos nesses autos para avaliar questões de conversas, mensagens de WhatsApp, mas lá fica, então, no voto a autorização ao Ministério Público para que proceda as medidas na origem que julgar adequadas para a investigação dos fatos. É nesse sentido que voto em ambos os casos, senhor presidente. Bem, todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, e com o que a ambos os recursos fica o resultado de negativo de provimento. Jaquirana é uma região muito bonita no estado, né? Ela ainda se mantém com as suas tradições, tem se preservado daquela destruição que, por vezes, o turismo massivo pratica, né? ou termina por estabelecer. Bom, passamos agora a Tapejara. Também passamos o relatoria do desembargador Butelli, recurso de Tapejara, né? Terra do nosso desembargador Favreto, é o recurso 512-33, Evaldo Galhardo é o recorrente. O desembargador Favreto do doutor Hermes, né? Que está substituindo aqui o doutor Rogério Vargas. Aqui. Então, 512-33 é o final, desembargador Butelli. Não tem divergência, desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, a questão bastante simples, recurso do Partido dos Trabalhadores de Tapejara contra a sentença que desaprovou as contas do partido na eleição última, por ausência de abertura de conta corrente específica de campanha. O magistrado entendeu grave irregularidade e julgou não desaprovadas as contas. O partido sustenta que ocorre apenas uma impropriedade de natureza formal, visto que não participou das eleições, sequer houve movimentação financeira. A Procuradoria Regional Eleitoral, retificando o parecer, manifesta-se pela aprovação das contas com ressalvas, trazendo, inclusive, no bojo do parecer, jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, da lavra do desembargador Gustavo de Fenteller, no sentido de que essas irregularidades não se consideram graves, tampouco há comprometimento da confiabilidade das contas, de modo que eu estou encaminhando, senhor presidente, o voto no sentido do provimento parcial do recurso, a fim de aprovar com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores de Tapejara. Este é o voto, senhor presidente. E é um voto de todos, com o que o resultado fica prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, né? Desembargador Oyama, agora nós temos uma prestação de contas, 1968-95, Solange Gil Reis, de Porto Alegre. É uma homologação de acordo, né? Exato, é só uma homologação de acordo, senhor presidente. O voto fica homologado à unanimidade. Agora sim, desembargador, vamos para o quente aí. O 172, não que uma homologação, é a rainha das sentenças, dizem uns. Vamos a 17226 de Birubá, Partido Social Liberal é o recorrente. Não tem divergência, desembargador. É semelhante ao que foi há pouco relatado pelo desembargador Butelli, mas diferente. E eu explico. O recurso do Partido Social Liberal de Birubá pelas contas que foram desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária específica da campanha. Eu trago aqui a manifestação no sentido pela negativa de provimento do recurso e destaco também, apenas para exemplificar, que não colide com o voto do desembargador Amadeu, como bem pontua o doutor Pumes no parecer, porque, como diz o doutor Pumes, trata-se de prestação de contas referente às eleições municipais no tocante a órgão partidário constituído no âmbito municipal, onde a presunção que se forma é no sentido contrário à daquela jurisprudência citada pelo desembargador de Fenteller. Ou seja, de que há participação nas eleições locais, devendo, pois, o partido comprovar que não possui qualquer tipo de participação no pleito. De modo que o voto, senhor presidente, é no sentido de negar provimento e que a regra desobedecida alcança a todos os candidatos e agremiações participantes da competição eleitoral. E aqui há a presunção de participação nas eleições locais, cabendo ao recorrente diretório municipal que comprovar que não possui qualquer tipo de participação no pleito.
ônus do qual ele não se desincumbiu. Daí porque o voto é diferente do voto do desembargador Amadeu, porque são circunstâncias diferentes. Então, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso. E ao voto de todos. Com isso, proclamo o resultado, negaram provimento unânime. Agora passamos ao desembargador Orvalho. O recurso de prestação de contas, final 57479, José Cláudio Freitas Conceição. O recorrente de Porto Alegre é aqui divergência com o parecer ministerial. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Neste caso, a sentença desaprovou as contas em virtude da omissão de gastos eleitorais no valor total de R$ 13.906,03, a não comprovação de gasto com recurso do FEFC no valor de R$ 2.000, ante a ausência de documento fiscal, e o pagamento de R$ 600 com recurso do FEFC à pessoa diversa do fornecedor indicado. O recorrente alega que as despesas de combustíveis lançadas contra o CNPJ de campanha se deram por equívoco da empresa fornecedora, pois o pagamento se deu com recursos pessoais do candidato, por se tratar de seu carro particular e para o seu próprio deslocamento, hipótese que estaria albergada pela normatização, e alega que o ato decorreu de um erro de contabilidade de terceiro, não podendo ser imputado a ele. No que se refere aos dois prestadores de serviço, informa que efetuavam trabalho de rua em esquinas e sinaleiras, entregando panfletos e usando bandeiras, sendo devidamente contratados na forma da lei e pagos pelos serviços prestados, conforme comprovam contratos e recibos anexos ao recurso. E salienta que as falhas apontadas são de pequena monta, não comprometendo o conjunto da prestação de contas, razão pela qual requer a aprovação das contas ou, alternativamente, a aprovação com ressalvas e junta documentos. Quanto à juntada de documentos, fazemos a anotação de que a disciplina para as eleições de 2020 é restritiva e somente em casos excepcionais se admite a juntada de documentos após o parecer técnico conclusivo, somente se admitindo a exceção quando o parecer conclusivo traz irregularidades sobre as quais se tenha dado oportunidade de manifestação ao prestador, ou em relação ao documento cuja formação, conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade é posterior à última oportunidade de manifestação já dada ao prestador, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do CPC, de modo a evitar a montagem de prestações de contas a partir do momento em que vão sendo constatadas as irregularidades. E, excepcionalmente, essa Corte tem admitido a juntada de documentos naqueles casos em que primo ictu oculi se verifica ser possível afastar a irregularidade. Mas, como regra, então, não se pode admitir como prova contratos ou recibos de pagamento que podem ter sido elaborados após constatada a irregularidade, e entendemos que esse é exatamente o caso dos autos, em que são juntados contratos de prestação de serviço e recibos que, apesar de serem antedatados, não foram trazidos quando da apresentação da prestação de contas, não havendo nenhuma explicação para o fato de somente ter sido juntados na presente fase processual, além de as datas de assinatura não virem chanceladas por reconhecimento de firma, o que possibilitaria a identificação da data em que efetivamente foram firmados esses documentos. Feitos esses esclarecimentos, então, refere-se que consta no parecer preliminar que foram constatadas mais de 40 notas fiscais lançadas contra o CNPJ de campanha, no valor total de R$ 13.906,03, sem correspondente gasto declarado na prestação de contas, sendo que todas essas notas, com exceção de duas, uma no valor de R$ 200 e outra de R$ 293,25, foram emitidas pela pessoa jurídica Posto de Gasolina e Lubrificantes Prop Limitada. Foi apontado pela unidade técnica ainda que, com relação à fornecedora Xanda Cristina Souza Lopes, houve o pagamento de R$ 2.000 com recursos do FEFC, sem a juntada de documento fiscal ou de outra natureza apto a comprovar a despesa, e com relação ao fornecedor Isaac Rodrigues da Fonseca, cujo pagamento indicado foi de R$ 600, também com recurso do FEFC, a contraparte recebedora dos recursos aparece no extrato bancário como Maristela dos Santos da Silva. Com relação a esse gasto de R$ 600 com Isaac Rodrigues da Fonseca, em que pese não exista explicação no recurso quanto à razão pela qual o pagamento teria sido efetivado à pessoa adversa, foi juntada a cópia do cheque, número 039, na forma nominal e cruzada ao referido fornecedor, e esse documento, ainda que apresentado extemporaneamente, é corroborado pela operação constante no extrato bancário referente à conta 621672.906, agência 0835 do Banrisul, disponível no Divulgacan de Contas, em que a transação se deu em 10 de 11 de 2020, no valor de R$ 600, tendo como beneficiária Maristela dos Santos Silva. E consta exatamente esse cheque 039, sendo isso um claro indicativo de que o título em questão foi endossado pelo fornecedor a Maristela. Diante disso, entendemos que essa irregularidade está sanada.
No que se refere ao gasto de R$ 2.000 com Xanda Cristina Souza Lopes, é que, conforme referido, entendemos que não devem ser considerados válidos para comprovação os documentos juntados apenas na fase recursal após a ciência da irregularidade, sem a devida chancela por terceiro dotado da necessária isenção e confiabilidade acerca da data da assinatura do instrumento, porquanto se tem certeza apenas de que foi feito o pagamento para essa pessoa de R$ 2.000, mas esse contrato que daria cobertura a essa despesa foi juntado, embora com data da época do pleito, não se sabe exatamente em que data que esse documento foi... Não se tem certeza a respeito da data em que esse documento foi elaborado e que foi lançada essa data que dele consta. Então, entendemos que essa irregularidade deve ser mantida, sendo cabível também a manutenção de determinação de recolhimento dos valores respectivos ao Tesouro Nacional. Finalmente, no que se refere às notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, cujos gastos não foram declarados na prestação de contas, o recorrente alega engano da pessoa jurídica no momento de preencher a nota fiscal, pois esse gasto seria relativo ao abastecimento de carro particular do candidato para o seu próprio deslocamento, e para isso junta em anexo uma declaração supostamente assinada por representante do referido posto de gasolina e lubrificantes próprio limitada, informando que forneceu combustível para o candidato durante a campanha eleitoral de 2020, que teria emitido equivocadamente a nota fiscal número 516 no valor de R$ 6.818 contra o CNPJ de campanha, em vez de fazê-lo ao CPF do candidato. Ainda que esse documento tenha sido juntado extemporaneamente e não seja dotado de necessária confiabilidade, pois não há elemento que certifique ser a assinatura lançada na declaração juntada realmente do representante legal da empresa emissora, além disso, esse documento somente se refere ao valor de R$ 6.818,89, ou seja, apenas uma das notas fiscais emitidas pela referida pessoa jurídica contra o CNPJ de campanha do recorrente. A análise técnica apontou irregularidade a tal título no montante de R$ 13.906,03, pois haveria ainda um saldo de R$ 7.087,14 de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha e não declaradas pelo prestador, em relação às quais, caso se admitisse esse documento, ainda subsistiria a irregularidade por ausência de esclarecimento. E não fosse isso suficiente, esse documento não se presta à comprovação exigida pelos artigos 59 e 92, parágrafo 6º da Resolução 23.607, pois este exige não apenas os esclarecimentos do fornecedor, mas também a comprovação de cancelamento da nota fiscal emitida. A alegação contida na declaração de que não seria possível o cancelamento após certo prazo não vem acompanhada de nenhum elemento probatório, e, de todo modo, era responsabilidade do candidato verificar as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ e, em caso de erro, solicitar o cancelamento em tempo hábil, mas, mais do que isso, é inverossímil a tese ventilada no recurso de que os valores reportados na nota fiscal seriam referentes a combustível para uso em carro particular e para o deslocamento do próprio candidato, e que estariam, portanto, excluídos da prestação de contas, pois se trata de gastos com combustível no valor de quase R$ 14.000, montante totalmente incompatível com os gastos apenas do veículo do candidato. E as emissões de notas fiscais diárias entre os dias 29 de 10 e dia 15 de 11 de 2020, na maioria dos dias com até 3 notas fiscais emitidas num único dia, praticamente todas acima de R$ 100, havendo só no dia 14 de 11 de 2020 6 notas fiscais emitidas, o que demonstra uma dinâmica de gasto de combustível incompatível com o uso unicamente pelo candidato, sobretudo se considerar o perímetro restrito de circulação em face da dimensão municipal das eleições de 2020. Portanto, verificados gastos totais de R$ 13.906,03 sem o trânsito pelas contas de campanha das correspondentes receitas utilizadas para o pagamento, esses recursos devem ser considerados como de origem não identificada, cabível, portanto, também o recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 32 caput da Resolução 23.607. E, nesse sentido, então, entendemos que não merece reforma a sentença que desaprovou as contas, pois as irregularidades remanescentes, superando-se em relação a uma delas, que consideramos sanada, no valor de R$ 600, no valor total de R$ 15.906,03, que representa ainda 10,56% do total das receitas declaradas, percentual superior ao limite utilizado como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas. E, nesse sentido, então, o parecer é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 15.906,03, mantida a desaprovação das contas, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência e renovo as saudações que já fiz no início desta sessão. Aqui se trata de prestação de contas
em que há 3 irregularidades apontadas. Omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 13.906, não comprovação de gastos com recursos do FEF no valor de R$ 2.000, diante da ausência de documento fiscal, e pagamento de R$ 600 com recursos do FEF que a pessoa diversa do fornecedor indicado. O parecer da Procuradoria Eleitoral está perfeitamente de acordo com o voto que lancei a respeito do assunto, no que diz respeito à primeira e à terceira irregularidade, a omissão de gastos eleitorais e o pagamento de R$ 600. Como houve uma explanação bastante detalhada do Dr. Pumes a respeito do assunto, eu vou, então, me permitir deixar de manifestar sobre essas 2 questões. Estou subscrevendo integralmente o parecer. Apenas com relação à segunda irregularidade é que há uma pequena divergência. A segunda irregularidade diz respeito à não comprovação de gastos com recursos do FEF, no valor de R$ 2.000, diante da ausência de documento fiscal. E o recorrente alega que o pagamento foi efetuado por meio de cheque compensado, referente à contratação da senhora Xanda Lopes para atividades de militância, trabalho de rua em esquinas e sinaleiras, entregando panfletos e portando bandeiras. E o procurador eleitoral diz que não devem ser considerados válidos para a comprovação os documentos juntados apenas na fase recursal, já após a ciência da irregularidade e sem a devida chancela por terceiro dotado da necessária isenção e confiabilidade acerca da data e assinatura do instrumento. E digo eu, peço vênia, para discordar nesse particular, uma vez que, se tratando de contratação de prestação de serviço de militância, consoante o parágrafo 2º do artigo 60 da Resolução 23.607, é possível a dispensa da apresentação de documento fiscal apto à comprovação do gasto. Assim, estando presentes o contrato de prestação de serviço, o pagamento realizado por meio de cheques, nos moldes do artigo 38.1 da Resolução 23.607, o recibo de pagamento no valor do contrato é a devida compensação da cárpula em favor da contratada, conforme está no site Divulgar Contas, fica afastada a irregularidade. Bom, afastada essa irregularidade no valor de R$ 2.000, então a conclusão final diverge também da Procuradoria Eleitoral, porque, embora ambos estejamos dando parcial provimento ao recurso, eu tenho que deve ser afastada essa segunda e terceira irregularidade, remanescendo um total de 13.906, que representa 9,23% do total de receitas declaradas. O doutor Pumes verificou que com esses R$ 2.000 passaria de 10%, mas aqui não, aqui seriam 9%, então esse percentual é inferior ao limite utilizado de 10%, como critério da Justiça Eleitoral para aprovação com ressalva das contas. Então, diante do exposto, eu voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de José Cláudio Freitas Conceição, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para a importância de R$ 13.906,03. Muito bem, todos encaminhando os votos, acompanhando o eminente relator, e com isso o resultado é exatamente aquele proposto pelo eminente Tibadoro Vale, no sentido de provimento parcial recurso, aprovação com ressalva das contas e reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro para R$ 13.906,03. O seguinte, Tibadoro Vale, o cumprimento de sentença, final 08053, é a execução movida pela AGU, o Partido Social Cristão é o executado, e é homologação de acordo, não é, Tibadoro Vale? Exatamente. Visando a plena quitação do débito decorrente da condenação, o recolhimento da quantia atualizada de R$ 11.556,76, esse diretório estadual e a União celebraram esse acordo extrajudicial de parcelamento. O termo de parcelamento foi celebrado em conformidade com a lei, prevê a prova do pagamento que deve ser enviada mensalmente pelo devedor à União e deve ser determinado, então, o arquivamento administrativo dos autos sem baixa na distribuição, dada a desnecessidade de permanência dos autos na Secretaria do Tribunal, pois o sobrestamento não importa na extinção do processo. Então, eu voto pela homologação do acordo. E é o voto de todos. E, para encerrar, a parte jurisdicional, não podia ser diferente, o desembargador Miguel, o recurso de prestação de conta 324.28, de Arroio do Meio,
Pedro Luiz da Silva, o recorrente. Desembargador Miguel. Presidente, nesse caso aqui foram encontradas 3 irregularidades nas prestações de contas, uma que é no valor de R$ 1.200, no recebimento de recursos de origem não identificada. Nesse caso aqui, do recebimento de recursos de origem não identificadas, se constatou que a falha foi da Caixa Econômica Federal, que na transferência eletrônica de valores deveria ter identificado o CPF do doador. Consequentemente, eu afastei a irregularidade, mas mantive as outras 2 irregularidades, que trata-se de uma omissão de despesa e a outra é uma ausência de movimentação na conta bancária para pagamento de despesa declarada no SPCE. Então, nesse sentido, o voto vai pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, já que a diferença que ficou das contas seria do valor de 156,70, que representaria 4,54%, levando a aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Então, a aprovação das contas com ressalvas de Pedro Luiz da Silva, candidato às eleições de 2020 ao cargo de vereador de Arroio do Beí, e para afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.200 ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente. Muito bem, todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, e o resultado, então, é exatamente aquele proposto pelo desembargador Miguel, no sentido de provimento parcial do recurso, aprovadas as contas com ressalvas e afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O que encerra essa nossa pauta jurisdicional e passamos à administrativa. Há 2 procedimentos administrativos de requisição de servidores, 270.49 e o 009.50. Então, preenchidos todos os requisitos legais, de sorte que eu estou votando pelo deferimento da requisição de Ana Carolina Cola e Peterson Bittencourt Sousa, respectivamente. Todos de acordo, ficam assim deferidos os pedidos de requisição. E, derradeiramente, desembargador Meixa, provimento da titularidade da Zona Eleitoral 71 de Gravataí. Senhor presidente, o processo tem procedência da 71ª Zona Eleitoral de Gravataí. A doutora Luciana Barcelos Teguiachi, juíza da 71ª Zona Eleitoral de Gravataí, vai encerrar seu biênio em 31 de janeiro de 2022. Por esse motivo, foi publicado o edital Corregedoria Regional Eleitoral número 12 de 2021, em 9 de dezembro de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto nas resoluções TSE 21.009 de 2002 e TRRS 165 de 2007, no prazo previsto no referido edital, apresentaram suas habilitações tempestivamente às magistradas, a seguir elencadas Débora Sevic, antiguidade 28 de 2 de 2021, na 118ª Zona Eleitoral, e a doutora Valéria Eugênia Neves Willem, antiguidade 28 de 6 de 2021, na 173ª Zona. Defiro as inscrições recebidas. Submeto à apreciação do Pleno o nome da doutora Débora Sevic, juíza de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 71ª Zona Eleitoral de Gravataí, a partir de 1º de fevereiro de 2022, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução TRRS 165/2007, em razão de estar há mais tempo afastada do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. Sim, que encaminho, presidente. Então, deferido a doutora Débora Sevic para a titularidade da 71ª Zona Eleitoral a partir de 1º de fevereiro.
com o que encerramos a nossa pauta administrativa também e encerramos toda a sessão que poderíamos fazer hoje, judicial e administrativa. Um abraço aos colegas. Presidente, antes de encerrar, sim. Só me permita uma correção. O nome do colega que eu me esqueci era o Dr. Jamil Banura. A emoção me fez esquecer o nome, mas não me esqueci a pessoa. E nem as palavras do discurso dele. Peço desculpas ao Dr. Jamil e aqui faço a correção. Desculpa. Também é de dia de família mesmo, doutor Jamil. Isso. Então, tá. Com o que encerramos as sessões de hoje, nos despedimos do desembargador Miguel, que fica a casa sempre aberta à sua presença, à sua contribuição, colaboração. E a próxima sessão será segunda-feira, às 14 horas. Um abraço a todos e até mais.